Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, estamos aqui para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Dessa vez ele joga contra Efim Geller, né? O nosso tão querido Efim Geller, que foi um dos pouquíssimos jogadores a ter o score positivo contra o Fischer, né? Ou seja, ele mais ganhou partidas do Fischer do que perdeu. Eu acho que nessa lista aí são 3, é o Efim Geller, o Mikhail Tal e o terceiro eu não me lembro agora de cabeça. Essa partida aqui ela aconteceu no torneio de... Eu vou ler aqui, tá, pessoal? E perdoa a minha pronúncia aqui, mas eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia isso aqui, mas vai estar aí na tela de qualquer jeito. Tá, que é o torneio de Skopje, acho que deve ser isso. Tá, em 1967. O Fischer aqui tá jogando de brancas, o Efim Geller tá jogando de pretas. E antes da gente ir pro tabuleiro, se você tá chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o joinha, pessoal, que isso é muito importante, ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se quiser, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E se puder, compartilhe o vídeo, que ajuda bastante o canal também. Então, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. O Fischer aqui de brancas abre, é claro, né, com E4, C5, a gente vai para uma siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4 e cavalo toma D4. Bom, pessoal, a gente foi aqui para uma siciliana aberta tradicional. O Efim Geller não jogou a Najdorf contra o Fischer. A gente já sabe o que acontece quando o pessoal joga a Najdorf. Então ele não foi para a Najdorf, ele preferiu aí a tradicional. Então seguindo agora, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, bispo C4. A gente foi aqui para a variante do ataque sozinho. O Fischer jogava bastante a sozinho também, né? Ele gostava de jogar sozinho. É uma variante bem agressiva, mas é legal de ser jogado. Mas enfim, seguindo aqui, E6, bispo E3, bispo E7, bispo B3 agora. Esse bispo aqui ele pode ser alvo de ataques, então é sempre bom recuar ele para B3. Roque, então pelas pretas, o Efim Geller coloca o rei dele em segurança. E esse é nosso último lance de livro. O Fischer aqui de brancas segue com Dama E2, Dama A5 e... Bom, pessoal, vocês podem estar achando estranho e realmente é estranho, tá? Isso aqui não é o melhor lance na posição, uma imprecisão. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Normalmente se ataca o centro, tá? E5 aqui, se eu não me engano, é o mais jogado. Dá para jogar A6 também, para segurar aqui a entrada dos cavalos, como se fosse uma Najdorf. Mas enfim, aqui o Efim Geller ele preferiu aqui seguir com Dama em A5. Então, grande roque pelo Fischer. Aí agora tá claro, né? Aqui a gente vai ter uma partida bem agressiva. Quem iniciar o ataque primeiro vai levar. Então, cavalo toma D4, Efim Geller já vai para cima. Bispo toma D4, bispo D7, rei B1, é um lance importante, diga-se de passagem, né? Trazer uma defesa adicional para o peão aqui de A2, bispo C6 e de novo, pessoal, deixa eu voltar aqui, não é o mais jogado também, tá? De novo aqui, melhor seria aqui peão em E5, né? Para atacar esse cavalo, perdão, para atacar esse bispo aqui. Que é um bispo bem forte, né? Essa diagonal aqui ela é bem ativa, então forçando a saída do bispo, tá? Porque se fizer um E5 aqui, o bispo vai ser obrigado a recuar para E3, tá? Então a gente ganha um pouquinho mais de espaço aqui. Mas enfim, voltando, não foi o que o Geller jogou. Ele jogou bispo aqui em C6, seguindo aqui F4. Fischer agora ele vai iniciar um ataque aqui na ala do rei. Torre de A D8, torre de HF1, dando suporte para o peão. B5, F5 agora iniciando o ataque, B4 atacando o cavalo, e aqui, né, bom, a gente jogando provavelmente tentaria tirar o cavalo, né, jogar aqui talvez o cavalo para A4, o problema é que aqui ele fica meio desprotegido, né, sendo alvo aqui do bispo, e se tomar de bispo de novo, tá perdendo aqui porque a dama vai recapturar. Então esse cavalo aqui ficou numa situação muito complicada. E aí, como resolver esse problema, né? Aqui o Fischer vai para um lance brilhante, pessoal. Ele consegue resolver esse problema aqui de uma forma
sensacional. Se você quiser pausar para tentar encontrar o lance aqui, fica à vontade, tá? Encontrou? Vamos lá. O Fischer, ele me solta aqui, né? O bombástico F tome 6, né? E você fala, Felipe, por que é tão brilhante esse lance? Porque é o seguinte, pessoal, capturou o peão, tem possibilidade de capturar o próximo peão com cheque, ganhando um tempo. E olha esse bispo de casa clara aqui, né? Dando apoio para esse peão. Então, se capturar o próximo peão aqui, nem dá para tomar porque o bispo aqui tá protegendo ele. Ou seja, se tomar aqui de torre, vai perder a qualidade. Enfim. É claro, aí o Geller aqui viu que já foi, então ele faz aqui B toma C3, então ele captura o cavalo. O Fischer segue com o plano, então ele faz E toma F7 e cheque e rei H8. Então aqui temporariamente o Fischer está com uma peça menor a menos aqui, tá? Mas qual é o problema? Essa torre agora está escrava segurando esse peão, para ele não ser promovido. Tá? Então por mais que o Geller tenha uma peça a mais aqui, uma peça menor, a torre tá escrava segurando esse peão aqui. Ó, e agora seguindo, torre F5, atacando a dama, dama B4, dama F1, e esse lance aqui é bem legal. Você fala, Felipe, não entendi, por que esse lance é bom? Deixa eu voltar aqui. A maioria de nós pensaria que, por exemplo, falar, vamos tomar o peão, né? Então, bem lógico um lance. Então, olha aqui, bispo toma C3, atacando a dama. Só que aí seguiria com dama toma aqui em E4, tacando a dama aqui do Fischer, das brancas. E claro, a dama está protegida pelo bispo. E tudo que o jogador de brancas aqui, no caso o Fischer, quer é atacar. Ainda mais com esse peão aqui que, né, é uma tremenda espinha na garganta aqui das pretas. Então trocar as damas não é uma boa ideia. Então claro, ele não faria isso, né? Ele teria que manobrar a dama aqui para F1. Só que depois de dama aqui em G4, mantendo a pressão na torre e a pressão no peão de G2, com possibilidade de capturar com o bispo, atacando a dama e forçando ela a sair, e provavelmente caindo essa torre aqui na sequência, né, aqui força as brancas a fazerem torre F4, atacando a dama aqui, que é o melhor lance na posição para se defender desse tipo de ataque. Então, por isso que o Fischer não tomou aquele peão. Tá? Então leva para uma sequência aqui bem complicada. Ele não quis entrar em complicação, ele quis manter ali a posição e atacar. Então vamos voltar aqui na posição. Dama F1, né? Então você vê, a dama acaba parando no mesmo lugar, né? Acaba parando na casa de F1 de qualquer jeito. Seguindo aqui, cavalo toma E4, então o Geller captura o peão. A3 atacando a dama. Dama vai para B7. Dama F4. E aqui qual é a ideia? Fischer está trazendo as peças para o ataque. E nessa posição, pessoal, agora é a vez do Geller, né? Como eu disse, o Geller era sensacional. O Geller agora ele vai para um lance brilhante também. Se você quiser pausar e tentar encontrar o lance do Geller, fica à vontade, tá? Encontrou? Não? Vamos lá. E o que ele me faz? Ele me solta aqui o bispo em A4. Né? Simples assim, bispo A4. Você fala, Felipe, tá entregando o bispo? Não necessariamente. E qual é o problema? Aqui não dá para tomar o bispo, tá? Porque se toma o bispo aqui em A4, na verdade, a gente aqui na posição, a gente tem um mate, tá? Dama toma aqui em B2 mate. Desse jeito mesmo. Então o Geller era um jogador extremamente perigoso, então não dá para tomar esse bispo, né? Claro, o Fischer viu isso, né? Lógico, então não foi dessa forma que seguiu. Fischer seguiu aqui com dama em G4, então ele não toma, ele deixa do jeito que está a posição e agora ele que vai para cima, né? E agora é ele que está ameaçando o mate aqui na casa de G7, né? Se tomar aqui é mate. O Geller, claro, viu isso daí, então ele se defende com bispo em F6, defende o mate, contra-ataca esse bispo aqui, e no pior dos casos, troca ali os bispos, né? Então, torre toma F6, o Fischer vai para cima, ele não quer saber, ele não está contando peça aqui, ele quer atacar, mas depois de bispo toma em B3, pessoal, o Fischer joga toalha,
todo mundo tem o seu Nemesis, né? E o Geller era o Nemesis do Fischer. Então, como eu disse, o Geller mais ganhou partidas do Fischer do que o Fischer do Geller. E aqui realmente não teve como. Ele abandonou, tá? O Fischer joga a toalha. Aí você fala, mas por que, Felipe? Uma possível continuação aqui, pessoal, seria, por exemplo, aqui com C toma B3. Depois cavalo toma aqui em F6. Bispo toma em F6. G toma em F6. Dama F3, deixando no ar aqui a troca das damas. Depois de torre toma em F7, aí cai aquele peão aqui das brancas, né? Protegendo a dama ainda, daria para seguir com dama toma B7, torre toma B7 e, né, acabou. Pretas com uma torre a mais. Esse peão tudo bem, não vai ir para muito mais longe, dá para fazer com o rei B2 e o rei protege o peão. Ataca o peão de B2 das brancas, ataca o peão das pretas de C3. Mas não tem muito mais o que fazer, né, pessoal? Aqui o Fischer olhou a posição e falou, não, aqui não dá, aqui acabou, eu vou ter que jogar a toalha. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com pra gente ver aqui onde foi que o Fischer, né, perdeu a mão aqui contra o Geller, que deve ter confundido aqui, bagunçado a cabeça do Fischer. Vamos dar uma olhada no relatório. A precisão do Fischer não foi das melhores, foi 80.1 e o Geller fez 91.1. Realmente aqui, se a gente der uma olhada no gráfico, é claro, a gente vê aqui, foi um lance brilhante para cada um, teve 2 imprecisões para cada jogador, um erro para o Fischer, 2 gafes para o Fischer e uma para o Geller. Então aqui o Geller ele errou menos. E se a gente olhar, a gente vê que o Fischer saiu muito bem. E uma curiosidade, pessoal, o Geller era muito bom de abertura, viu? Era difícil sair na frente nas aberturas contra o Geller. E aqui o Fischer conseguiu sair muito bem. O Geller cometeu um erro, e aí o Fischer ficou bem na partida, com quase 3,5 pontos. Ele foi mantendo essa vantagem, mas o Fischer cometeu um erro, igualou a partida, e depois ele cometeu mais um erro, e aí acabou, né? Aí o Geller foi lá e arrematou a partida. Então são esses 3 lances que eu queria pontuar com vocês, tá? O erro do Geller e os 2 erros do Fischer, tá bom? Então bora pro tabuleiro. Então a gente vai olhar primeiro aqui, pessoal, o erro do Geller. Então a gente está indo pro 15º lance e depois aqui do lance F5 pelo Fischer de brancas, o Geller fez ali o lance... Opa, perdão, voltei. Ele fez o lance B4, atacando o cavalo, né? Que a gente viu que não tinha para onde ir, ele achou que ia ganhar material, mas infelizmente ele não calculou direito, porque a continuação, né, do peão capturando aqui os peões de E6 e F7 gerou toda aquela problemática, porque apesar de ele ter ganhado o cavalo com uma peça menor, ele teve que manter uma torre segurando o peão aqui em F7 das brancas. Ele acabou, na teoria, perdendo qualidade, né? Porque tinha peça a mais, mas a peça não podia entrar em jogo porque estava segurando um peão. Então entra aquela velha história do valor dinâmico das peças. Legal? Então o que ele poderia ter feito? Deixa eu voltar aqui. Ao invés de fazer o B4 atacando o cavalo, seria importante ele fazer o lance que eu até comentei antes em outros lances anteriores. Que por incrível que pareça, pessoal, atacar o centro aqui, lutar pelo centro. O E5 aqui era crucial ele ter feito. Ele tinha que lutar pelo centro. E ele acabou não fazendo o lance E5. Porque se ele tivesse feito aqui, bispo ia ter que voltar para E3. E agora, brancas estão um pouco mais encolhidas aqui na posição. Tudo bem que esses 2 peões aqui no centro, né, estão tomando um pouco de espaço. Mas aqui o jogo segue. Tem luta. Você não perdeu o centro todo aqui para as brancas. Então faltou esse detalhe. Agora vamos dar uma olhada no próximo lance, que foi o erro do Fischer, que igualou a partida. Aqui, pessoal, a gente está indo para o 20º lance. Então depois de cavalo toma E4, o Fischer fez o lance A3, atacando a dama. É um lance bem natural também, mas, pessoal, esse lance aqui na teoria não faz nada, tá? Porque a dama, como aconteceu na partida e o Geller fez isso, pode voltar simplesmente para B7 e tá tudo ok. Não tem problema nenhum. Então, o que ocorre aqui? O avanço desse peão só cria debilidade, fraqueza aqui na cobertura de peões do rei. Tá? Então, não foi uma boa ideia avançar esse peão. O que ele poderia ter feito aqui, que seria o melhor na posição? Já que o rei, de certa forma, está protegido aqui,
tá com uma estrutura legal, atacar, né? Procurar iniciativa aqui, ir para cima. Então um dama F4 aqui seria crucial. Ainda mais aproveitar que esse peão aqui tá trazendo uma complicação muito grande para as pretas e se aproveitar dele. Como? Por exemplo aqui, se C toma B2, né, vamos dizer que as pretas aqui tentam também criar complicação aqui para as brancas, que inclusive esse aqui seria o melhor lance na posição para elas. É difícil encontrar, mas só tem um lance bom na posição aqui para as brancas, que seria torre aqui em H5, com ideias de atacar. Pretas nessa condição teriam que fazer um cavalo um cavalo em F6 forçado, tá? Para não tomar mate, porque agora vem a sequência que eu disse. Se faz aqui, por exemplo, um A5, né, com ideias de descer o peão aqui para detonar a estrutura de peões do rei, iniciar um ataque, aqui vai tomar mate em 3, tá? E qual é o mate em 3? Primeiro com bispo toma em G7 cheque, aqui forçado, rei vai ter que tomar, então rei toma G7. O melhor aqui seria, por exemplo, dama em H6 cheque, e depois de rei H8 forçado, dama toma em H7 mate. Então, para você ver, o importante aqui para as pretas, para não tomar mate, caso seguisse dessa forma, que não foi como seguiu, cavalo em F6 aqui, tá? Para bloquear o bispo. Olha que situação complicada, né? Agora vamos dar uma olhada no próximo lance do Fischer, que foi o lance que ele errou, e aí o Geller não perdoou e arrematou a partida. Aqui, pessoal, a gente está indo para o 21º lance, então depois do A3, atacando a dama, o Geller fez dama aqui em B7, recuando, e aqui o Fischer fez dama F4. Talvez com aquela mesma ideia de iniciar um ataque. Mas qual é o problema na posição agora? Por que esse lance é ruim e ele não funciona? Primeiro, o Fischer deveria ter feito aqui torre H5, para liberar a casa aqui de F5 para dama, e aí sim fazer uma combinação ameaçando o mate aqui na casa de H7. Então voltando aqui, primeiro torre em H5, e aí depois de um bispo aqui em A4, que foi a ideia do Geller, agora já não funciona mais, porque depois de dama aqui em F5 ameaçando o mate, ele vai ter que tomar aqui alguma atitude, não dá tempo, né, de pressionar esse bispo. Então, por exemplo, depois de cavalo aqui em G5, que é inclusive o único que protege, né, que o cavalo vai segurar a casa agora de H7 e está protegido pelo bispo, daria para seguir de novo com aquele mesmo tema, bispo toma em G7 cheque, depois de rei toma em G7. Agora é uma sequência um pouco complicada, tá? Mas tem mate aqui em 8 lances, começando com torre toma aqui em G5. E tem mate em 2 também, tá? Mate em 2 a gente tem com rei em H6 ou bispo capturando a torre aqui em G5. Acho que o mais natural seria, por exemplo, aqui bispo toma em G5, tá? Então dama toma em G5, cheque, rei H8, e agora sim a gente segue com dama em F6, mate. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das poucas partidas que tem no livro que o Fischer perdeu, mas também era o Geller, né? O Geller era complicado de jogar contra ele. Eu costumo dizer pro pessoal que o Geller nessa época era o Ivanchuk de hoje em dia. Enfim, jogava muito, né? Ele dava muito trabalho para os jogadores fortes da época. Bom, pessoal, desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!